Olá, pessoal. Então, aqui estamos em mais uma edição do nosso programa. Aqui eu sempre digo nosso programa, né? Biba Bortolosso, no nosso programa Vida e Energia. Hoje nós temos a nossa terapeuta, Elaine Basso. Seja bem-vinda, Elaine. Hoje nós estamos online no Zoom, essa modernidade maravilhosa. Ela vai falar um pouquinho dela, ela vai falar sobre a terapia barra de Assis, né? Então, Isso, boa tarde. Isso. Então, te apresenta primeiro, que é para conhecer um pouquinho, né, de ti, Elaine, e depois já vai falando sobre essa terapia aí que todo mundo, muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não conhecem. Então, Isso fala um aí. pouquinho sobre essa terapia e um pouquinho de ti também. Pode falar. Sim, obrigada. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ainda mais com você, Biba, que eu adoro, né? Uma amiga de longa data que nos trouxe através de um trabalho. Então, assim, meu nome é Elaine, eu trabalho sempre com pessoas, eu amo cuidar de pessoas, eu trabalho também na área de emagrecimento. E eu senti um chamado que eu precisava algo a mais, algo além do que eu já fazia. E olha que interessante, Biba, como é a gente começar a se conhecer e entender esse chamado. Eu já recebi esse chamado várias vezes e não entendi o que que era. Às vezes a gente deixa passar as coisas. E num belo dia eu disse: tá bom, eu tenho uma missão além do que eu já faço. E eu joguei para o universo: universo, mostre-me o que eu preciso, mostre o que eu posso fazer. Porque eu já vinha buscando, mas não havia interesse em algumas terapias. Já mostravam, eu já tinha contato, amo as outras terapias, faço, né? Vou em alguém para fazer, mas não tinha aquela chamada, sabe? Vou eu fazer. E nesse dia eu achei incrível que nesse dia eu pedi para o universo, no dia seguinte eu fui visitar uma amiga e ela me disse assim: Elaine, minha filha está vindo do Espírito Santo com uma facilitadora de barras de axis. Eu disse: Olha. que é isso? Já, né? O nome já me chamou a atenção. Eu não conhecia, isso foi em 2019. E aí, assim, eu vou te botar em contato com a minha filha. Daí ela ligou para a filha dela e ela me explicou, entrei em contato, amei. Eu digo, pronto, é isso que eu quero. E aí eles vieram do Espírito Santo, eu não conhecia essa técnica até então. Aí eles vieram para Caxias do Sul, eu fiz o curso, amei, amei, amei. E aí eu comecei a aplicar, veio a pandemia, né? Então a gente é uma ferramenta maravilhosa, mas infelizmente a gente tem que tocar na pessoa. Então o que eu fiz, apliquei na minha família. Gente, foi maravilhoso. Eu digo que foi um presente que eu recebi pré-pandemia, porque a gente ficou bem, a energia ficou boa na nossa casa, tudo fluiu. Eu tenho um filho, e a gente sabe que criança, dentro da pandemia, ficam trancados dentro de casa e eles não conseguem ficar muito tempo, né? E foram 2 anos. E eu vou dizer que as barras ajudaram muito, muito, muito. E como que é feita essa... Como que tu utiliza as terapias? É feita através das mãos? Como é que é Sim, utilizado? sim. Ela é uma terapia que surgiu lá pelos anos, no início dos anos 90. Eu vou Uhum. até falar um pouquinho de como ela aconteceu, como ela veio, porque foi muito legal e aí mais fácil para as pessoas entenderem. Gary Douglas, lá nos Estados Unidos, ele é um terapeuta, porém ele é um vidente e canalizador. Só que nada estava andando, não tava, a vida dele estava indo toda atrapalhada, e ele começou a estudar, a questionar o universo, a se fazer perguntas. E ali surgiram as barras de Axis. Então foi muito legal. Ele recebeu essa informação, ele recebeu o chamado, e as barras são 32 pontos que a gente trabalha na cabeça, Ah, interessante. somente na cabeça. É bem interessante. São 32 pontos e eles são direcionados geralmente para consciência, controle, criatividade, alegria, tristeza, cura, sexualidade, vida financeira. Ele volta geralmente para tudo isso. Tem outros pontos também. E o que que ela faz na pessoa, né?
Então, a gente vai tocando, são pontos específicos que a gente vai tocando de forma leve. Na pessoa, a gente tem um mantra clareador que a gente vai falando, e isso vai como se fosse dar um delete. Tem alguns campos na nossa vida que a gente não sabe o porquê não anda. Às vezes são bloqueios que a gente tem que pode vir do ventre da mãe. E a gente não tem noção, vê que não está andando, tem bloqueios, insatisfações, mas não sabe achar a causa. Não lembra de alguma situação que gere isso. Mas eu tenho medo de aranha, mas não sei por quê. Um exemplo. Então, a técnica que tu utiliza são a ponta dos As dedos pontas dos dedos. em locais determinados na cabeça. Isso, em Na locais ponta da determinados. cabeça também. Sim, a gente pega toda essa região. Vai na testa, atrás da orelha, na nuca, que a gente chama a banda de poder, aqui o A pessoa fica empoderamento. deitada numa maca, como é que é o procedimento? Sim, ela pode ficar numa maca, eu posso ir na residência dela, ela precisa estar relaxada, precisa Interessante. estar tranquila, estar bem, então ela fica relaxadinha, e aí a gente faz. Não pode ter música, olha que interessante, essa terapia não Era a pode ter, próxima pergunta que eu ia fazer. Precisa ter um mantra, precisa ter uma meditação. não, não, por quê? Porque isso vai desligar, a pessoa se desliga e a gente não consegue gerar essa energia, porque o que, que as barras fazem? Elas vão diminuindo as correntes de energia para poder atingir aonde está o desafio da pessoa. Então, Interessante. ela vai lá, dá um delete, como se fosse resetar o campo energético dela. Então, vai resetar, vai abrir espaço para criar novas possibilidades. Tenho dificuldade em conseguir um emprego. Então, a gente vai aplicando as barras, para a pessoa às vezes não sabe o que está bloqueando, e as barras vão mostrar, e vai gerando novas possibilidades. Então, é muito interessante o que se trabalha. Então, ela ajuda a trabalhar bloqueios direto das pessoas, Sim, né? Muito sim, interessante. sim. Depressão, déficit de atenção, autista, ajuda muito os autistas também, porque eles têm um mundinho deles. Então, ajuda eles a se comunicar, a tentar abrir maior uma comunicação com as pessoas do seu convívio. Então, assim, é muito interessante o que elas fazem. Ela aumenta a autoestima da pessoa. Então, assim, tem os pontos de bloqueio que ela vai trabalhando para o positivo, e o que já está bem, o campo que já está bem, amplifica, melhora. Então, é muito, muito interessante. Tem pessoas. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Ele faz o equilíbrio de todos os pontos, ou ele Sim, trabalha só o ponto, ou ele identifica o ponto mais deficitário? Como é que funciona não, a técnica toda? ele trabalha todos os pontos. Então, o que está bom, ele vai amplificar, vai melhorar, a pessoa vai começar a ter mais criatividade, vai enxergar mais possibilidades. E o que não está bom, limpa, ela limpa como se fosse dar um delete, que nem no computador, não, né? A gente vai lá, faz um trabalho, não está certo, dá um delete e começa de novo. De uma forma fácil de entender, é isso que as barras fazem. Ela dá um delete, abre espaço para gerar novas possibilidades, para começar tudo de novo de forma diferente. Tá, outra pergunta que eu ia te fazer. As pessoas confundem um pouco, né, a Uhum, terapia com consultas psicológicas, sim. diferente. Uma terapia diretamente ligada na tua área, demora quanto tempo? Por exemplo, assim, uma pessoa tem síndrome do pânico, por exemplo, certo? Ou então Uhum, tem vários síndromes, doenças autoimunes, doenças mais sim. direcionadas. Quanto tempo geralmente uma pessoa demora para se desligar dessa, dessa, dessa síndrome, Desse né? Ou trauma, desse bloqueio. esse bloqueio mais profundo? Quanto tempo demora uma terapia? Porque não é da noite para o dia, né? Vou Não, lá, não, faço uma sessão com a Elaine e já fico não. curada. Não é isso, né? Vai depender do grau de cada um e vai depender da pessoa se permitir ajudar. Porque muitas Interessante. pessoas veem
mas elas vêm desconfiando e vêm bloqueadas. Eu quero, mas não consigo. Não acredito. Então, elas geram um bloqueio. E o que a gente tem que fazer no primeiro instante é buscar esse desbloqueio para depois começar a tratar. Então, vai depender. Geralmente, tem pessoas que, quando é mais simples, 1, 2 sessões resolve. Mas, geralmente, de 3 a 4 para começar a clarear. Aí vai depender do cliente se ele quer continuar para melhorar mais ou se ele prefere parar. Porque a gente aplica e ela vai agindo por 2, 3 semanas. A gente começa a ter insights. Entendi. Porque eu recebo pessoas, Biba, que não gostam de falar. Então, o que eu faço? Eu só aplico as barras em silêncio e tudo certo. Se ela se permitir abrir comigo, eu vou conversar com ela sim. Mas geralmente na primeira sessão elas têm medo, vergonha, medo, insegurança. Então eu só aplico. E durante a semana elas vão tendo os insights dela, elas vão começar a entender o que está acontecendo. E eu digo para elas prestarem muito atenção no dia a dia, porque elas vão receber as mensagens daquilo que tem que ser resolvido. Aí na segunda sessão a gente já começa a conversar. É incrível, delas já vêm e desabafam. E é muito interessante isso, porque às vezes tem alguns pacientes holísticos que eu gosto Aham, que as pessoas não querem falar. sim. Eu com os meus pacientes dentro do Reiki, o Reiki Usui, né, ou então no Reiki Uhum, Xamã, eu sempre converso antes, né, para a pessoa também se sim, sentir mais à vontade, depois para fazer sim. a terapia na maca. Não gosto de conversar mesmo. Então eu deixo eles bem à vontade, né? Ah, não Isso quero aí. falar, vai direto para a maca. Tá tudo certo, é Quero isso. conversar, quero falar um pouquinho. Muitos dizem, ah, não quero falar, prefiro só sentir. Às vezes É, falo muito. E aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa não quer falar mesmo, então vai é. direto para a máquina. Achei bem interessante isso, que as pessoas elas não querem falar e já vai ali, já vai ser trabalhado interessante mesmo. E de Elas quanto têm em esse quanto, medo. e de quanto em quanto tempo a terapia barra de axis, é axis que se fala, né? Axis. Axis. É Eu falava axis. sempre axis, para te ver como a gente não sabe da terapia um do outro, né? Não tem problema. A gente entende. De quanto em quanto tempo assim, tem que fazer? Vamos supor, eu sou uma pessoa que quero fazer a terapia, fui lá e fiz uma Uhum. sessão. De quanto em quanto é adequado fazer? Pode ser feito 1 vez por semana. Ah, interessante. É. Porém, vai depender do paciente, se ele quiser vir 1 vez por semana. Senão, ele pode vir a cada 15 dias. Vai depender da situação e do chamado dele, do que ele sentir. Então, eu nunca forço. Eu posso até explicar, olha, o ideal nesse caso é fazer mais de uma sessão, mas vai depender totalmente do paciente, porque eu não posso forçar ele a vir, porque ele não vai deixar eu aplicar. Ele Ah, vai criar barreiras. E aí eu já começo, quando eu começo a aplicar, a gente nota que tem algumas pessoas que têm esse receio, e aí eu já tenho uma técnica para baixar um pouquinho a barreira dela, para mim poder aplicar, senão ela não recebe. por isso que esse programa é para isso mesmo, é para conhecer todos os tipos de terapia. É, e a gente não conhece, eu era uma que não conhecia barras de axis, eu conheci no momento que eu pedi para o universo. É. Esse programa, Elaine, é para isso mesmo, para conhecer todos os tipos de terapias, para a pessoa se identificar. Gostei da Elaine, vou lá na Elaine. Gostei da Bibiana, vou lá na Biba. É, Ah, gostei da, sei lá, quero fazer ozonioterapia, que nem já veio. Ah, isso gostei aí. de mesa quântica estelar. É para isso mesmo, é para a gente se identificar, se aprofundar. Todas as terapias são maravilhosas, cada uma no Então, seu segmento. E é para isso mesmo. Olha, muito obrigada, gostei de te ouvir. O que que mais tu gostaria de falar sobre que tu gostaria de ser um ponto principal, assim, dentro da técnica? O que que tu mais, assim, tu ficou impressionado com o resultado da técnica, então? Mais explica. sim, eu amo essa técnica, é bem isso, é pelo resultado, porque eu tenho pessoas, eu vou contar um caso, vocês vão entender. Eu tenho uma paciente que ela queria muito emagrecer e não conseguia. Ela podia ficar sem comer, que não emagrecia 1 grama.
era algo incrível. E aí eu conversei com ela, a gente aplicou as barras, ela não quis falar da primeira vez, aí eu expliquei para ela, cuidar dos insights, tudo direitinho, fez as respostas chegar. Na segunda semana eu fiz e ela me relatou que ela começou a ter imagens da infância dela, que ela teve dificuldades, que ela via as pessoas com doces, com comida que ela não tinha acesso e ninguém oferecia para ela. Então a dor veio, o bloqueio dela veio. E aí eles riam e chamavam ela de gordinha. Então ela se bloqueou e se identificou que ela tinha que ser sempre gorda. Olha que interessante, né? Bem interessante. Aí a gente começou a mudar isso e foi umas 4 ou 5 sessões para começar a ter resultado. E ela conseguiu eliminar uns 5, 6 quilos, assim, ó, foi bem rápido depois. Então, isso não tem preço. Olha, E é bem isso, Biba, é coisa assim, ó, ela não lembrava dessas cenas, ela não lembrava desse momento da vida dela. E as barras fizeram ela lembrar. e os bloqueios são esses mesmo, né? São coisas que a gente guarda, às vezes, na infância, né? E às vezes vem da gestação e de vidas passadas. Olha que interessante, né? A E terapia, aí ela trabalha bem isso, ela trabalha vidas passadas, ela trabalha tudo que precisar. Então, tu não precisa chegar, eu não sei a causa, mas as barras descobrem. interessante. Bom, estamos encerrando aí, quase chegando ao fim aí. E, Queria agradecer muito a você, Laine. Claro que se alguém tiver alguma pergunta a mais, o programa vai ficar aí, vai ficar gravado, a pessoa pode fazer pergunta para nós aí, a gente vai deixar o contato depois da Elaine. sim, Elaine, muito obrigada, você é uma querida mesmo, a terapeuta aí, assim, ó, né? E faça esse trabalho maravilhoso, porque você é uma pessoa maravilhosa. Muito, muito obrigada. E até mais aí com o nosso programa Vida e Energia, trazendo terapeutas assim de alto nível e pessoas maravilhosas tratando de pessoas. Sempre digo assim, nós terapeutas, a gente trata as pessoas como gostaria que tratassem a gente. A gente trata a alma é humana, isso né? aí, isso aí. Eu Muito agradeço o convite, agradeço muito o convite do canal, parabéns pelo canal, pela TV, né, pelo programa maravilhoso. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas têm que conhecer mesmo, e às vezes elas não têm o conhecimento. Elas sabem que existe, mas não sabem como funciona e ficam com medo de perguntar. bom. Eu, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Elaine. Um beijo no coração. E é isso aí, Outro. pessoal. Muito obrigada. Até mais.